Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou o Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre a importância, a diferença que existe entre treinamento comportamental e treinamento técnico. Eric, a gente escuta bastante, e bastante no nível de frequência gigante, tipo assim. Bruno, como é difícil contratar um profissional hoje em dia, e aí o que a gente vê? Muitas vezes a pessoa contrata por um motivo e demite por outro motivo. E eu vou deixar para você falar um pouquinho sobre isso. Mas, Eric, qual que é a diferença entre uma coisa e outra, falando de treinamento comportamental e treinamento técnico? E por que eu devo saber mais sobre isso? Cara, por que deveria saber sobre isso? Primeiro, porque treinar tecnicamente, competência técnica, é muito fácil de fazer isso. Porque a maior parte das pessoas estão buscando treinar mais tecnicamente, estão buscando se desenvolver mais mentalmente, racionalmente, intelectualmente. Isso ajuda, mas isso não é determinante. O que você falou agora há pouco, Poxa, a pessoa é contratada por um motivo e é demitida por outro. Ou é promovida por outra também. Ou eu começo uma empresa por racionalidade, mas o que determina se essa empresa vai crescer, vai prosperar, vai frutificar, vai dar super certo ou não, é programação inconsciente, programação emocional, programação comportamental. Muitas pessoas olham para esse negócio de treinamento comportamental cheio de preconceito, que é fruto de ignorância, de desconhecimento, porque é um pré-conceito, ou seja, não é um pós-conceito. Se fosse um pós-conceito, eu viveria essas experiências, formaria o meu banco de dados sobre isso, entenderia como é que isso funciona e a partir daí decidiria fazer ou não fazer. Há uma parte das pessoas que falam, cara, não sei isso aí, isso é motivacional, isso é papinho de coach, isso aí é balela, isso aí não funciona. Elas se perguntam para elas, quantos processos desses você já viveu? Não, eu vivi um. Ou vivi nenhum. Cara, se você viver um, você tem uma estatística, uma taxa de amostragem muito pequena para você formar um conceito sobre isso. Então, em estatística, a gente diria que essa amostragem está tão pequena que ela está viciada. Ela tem falha, ela tem erro. Se você viveu um processo, você não consegue julgar muito bem. Se você viveu 0 processos, aí você não sabe nem do que você está falando. E sabe o que é muito louco? Eu percebo que ao longo da minha vida, a maior parte dos episódios, quer dizer, a maior parte não, praticamente todas as situações que eu tinha preconceito sobre alguma coisa, eu tinha preconceito até conhecer. Quando eu passei a conhecer aquilo, eu passei a desfazer vários preconceitos. Então, quase tudo que eu tinha preconceito, hoje eu considero com muito pouco preconceito. Hoje em dia eu quero entender mais se alguém me oferece uma coisa. Cara, tem esse processo aqui, tem essa metodologia e tal. Eu vou querer, me explica. Deixa eu entender se faz sentido, deixa eu entender, me mostra o resultado que você tem com isso e tal. Antigamente, quando eu dizia não, dizia isso é balela, isso é motivação, isso é bobagem, eu julgava com preconceito. Muita gente tem preconceito, por exemplo, com processos de coaching. Cara, eu tenho preconceito, quer dizer, não tenho preconceito, eu tenho pós-conceito com processos de coaching feitos por pessoas muito aventureiras. Pessoas que, eu vou te ajudar a realizar suas metas, conquistar seus objetivos e seus sonhos na sua vida. Tá aí na sua vida, o coach. Você já realizou? Então tem gente que fala assim, eu vou te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, mas os meus sonhos, eu fracassei em todos eles. Cara, se você fracassou nos teus sonhos, o que você vai fazer pelos meus? Você não tem nem que encostar perto dos meus, Mas tem muita gente que faz processos de coaching que é super madura, super responsável, sabe do que está fazendo. Gente que teve sucesso na própria vida, gente que teve sucesso na própria carreira e foi ajudar outras pessoas a destravar a carreira delas. Não necessariamente o técnico tem que ter sido um atleta de altíssima performance. Ele pode ser um técnico que sabe como extrair o melhor do outro. Mas, cara, ele não pode ser um leigo completo no esporte no qual ele é técnico. Alguma coisa boa ele tem que saber fazer naquele esporte. O mínimo que se espera é congruência de um profissional em relação a isso. O que a gente vê por aí muitas vezes é gente que não é habilidosa fazendo processos e treinamentos e tudo mais, se aventurando nesse processo. Mas percebe, quando eu não conhecia o que era o processo, por exemplo, do coaching, eu julgava que o coaching era uma porcaria. Aí eu fui conhecer e falei, não é uma porcaria, é bom, a ferramenta faz sentido desde que guiada por um profissional bom. Eric, nós não trabalhamos com coaching por decisão nossa. Mas se trabalhássemos, faríamos algo muito bem feito. Quando eu, no passado, conheci a programação neurolinguística, que hoje eu sou apaixonado por essa tecnologia, é uma das tecnologias que a gente usa, entre várias outras metodologias que a gente usa, eu também tinha preconceito.
Quando eu conheci a PNL, eu ouvia dizer que a PNL é um negócio de manipulação, de ganhar dinheiro em cima das pessoas, de se aproveitar, né? Se aproveitar. Eu ouvi esse negócio todo. Cara, aí eu fui entender que, na verdade, a PNL entrou no Brasil por algumas pessoas que no passado tiveram muitos problemas com marketing, com mídia, gente que foi muito truculenta, que deu o seu viés para a PNL, né? Então, eu quando conhecia, ouvi dizer algo da PNL, eu vi, isso aí é uma pseudociência, cara, isso aí é balela, se bem que ciência, né? O que é ciência? Mas depois a gente entra nesse meandro. Essa ilusão que fica embaixo desse guarda-chuva, ciência, como se é científico, alguém disse que é científico, então é validado, é congruente, funciona e é uma ilusão verdade danada. Absoluta, né? Exatamente. Se eu guiasse esse podcast com um jaleco branco, cara, aí, nossa. Bicho, 50% do... Eu teria 50% mais da autoridade que eu tenho usando um paletó cinza. Se eu guiasse esse negócio com jaleco branco, você ia ver que eu estaria respaldado sobre as crenças do inconsciente coletivo, da ciência. Mas eu não vou usar essa ilusão que as pessoas acreditam, né? Então, o que acontece? Quando eu ouvi falar da PNL, eu achei que aquela PNL que eu tinha ouvido falar de fulano ou de Beltrano era a PNL. Quando eu, anos depois, fui estudar direto com a origem da PNL, ou seja, fui estudar direto com o criador da PNL, com o co-criador da PNL, fui beber água direto da fonte mais pura da programação neurolinguística, eu entendi que PNL não era ferramenta de manipulação. PNL não era ferramenta terapêutica. PNL não era ferramenta... PNL é programação neurolinguística. PNL não era ferramenta de ganhar dinheiro, de se aproveitar dos outros. Não era nada disso. Eu fui entender que PNL era uma ferramenta de desenvolver excelência humana. E todos nós, em algum contexto, temos excelência humana. Todos nós, em algum contexto, temos ou tínhamos excelência em alguma coisa que a gente faz. Qual que é a dificuldade? É que a gente não consegue, às vezes, transpor a excelência que a gente tem numa área da vida para outra área da nossa vida. E eu poderia aprender aonde é o meu ponto fraco, eu poderia aprender com a experiência do outro, com a excelência do outro. A programação neurolinguística ela é uma ferramenta para destravar esses bugs mentais, esses vírus emocionais que a gente carrega no inconsciente, e como se a gente instalasse o download que o outro carrega de excelência. E aí eu acelero a minha curva de aprendizado, eu acelero a minha jornada rumo à maestria, aí tudo isso começa a ganhar uma outra proporção. Então, hoje, do que a gente faz dentro do Instituto da Elos, o que a gente faz na maior parte do tempo está pautado em programação neurolinguística, mas direto da fonte. Já há muitos anos eu sou mentorado, certificado pelo criador da PNL, pelo John Grinder. Hoje eu tenho a honra de fazer parte da equipe de treinadores dele. Hoje eu ajudo a formar nesses processos, pelo menos mais ou menos uma vez ao ano, em média, eu me reúno com o John Grinder, sendo equipe de mentores dele. E a gente forma outros treinadores do mundo inteiro. Contando aí, já formei treinadores de mais de 33 países até o momento que a gente grava esse episódio. Então hoje eu tenho uma honra de beber essa água direto da fonte. E entender que todos aqueles preconceitos que eu tinha com PNL, eles estavam porque eu estava olhando a água que tinha sido contaminada, distorcida, modificada, que não era a água direto da fonte originalmente. Hoje eu entendo, é uma baita de uma ferramenta. Entre outras ferramentas que a gente usa. Então, por que fazer um treinamento comportamental? Eu perguntaria o contrário. Por que não fazer um treinamento comportamental? O que a pessoa vai responder geralmente vai ser um preconceito, algum julgamento que ela vai ter pelo que ela ainda não viveu. É difícil alguém viver só um processo comportamental. Geralmente quem vive o primeiro, vive o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Porque aí vê resultado. Quem geralmente não vive o primeiro é quem não vê resultado. E sabe o que é perturbador? As pessoas que menos precisariam, geralmente são as pessoas mais mente aberta, e já são mente aberta porque já estão performando melhor na vida. São as pessoas mais humildes, que entendem que podem aprender um pouquinho mais. Seriam as pessoas que menos precisariam, as que mais se aplicam, as que mais aprendem, as que mais evoluem. E aquela pessoa que está mal, que é quem mais precisaria dessas ferramentas, como é muito dono da verdade, é arrogante, é sabichão, é orgulhoso, orgulhosa, são as pessoas que menos se permitem aprender algo novo, são as pessoas que ficam mais para trás, ficam mais estagnadas e ficam assistindo os humildes se evoluindo, se desenvolvendo, e aí ficam lá aplaudindo, admirando ou tentando desvalidar o sucesso do outro com um preconceito. Tem uma parada que você traz, Eric, que eu adoro quando você usa esse termo, que é a desprogramação neurolinguística, né? Que eu acho fantástico quando você trouxe esse nome, cara, isso faz muito sentido, que é uma desprogramação mesmo, que a pessoa às vezes precisa passar por aquilo. A gente entende o quanto às vezes o treinamento comportamental traz isso e, óbvio, a gente escuta isso frequentemente. Pô, Bruno, mas eu vou me expor nesse negócio? Eu vou ter que lidar com algumas coisas. E essa pessoa, ela não percebe que muitas das vezes ela já tá com isso travando ela na vida dela em vários outros contextos, né? E ela às vezes fica buscando coisas técnicas
técnicas racionais para tentar resolver isso ou lidar com isso. Como é que você entende que isso faz diferença na vida da pessoa, Eric? Cara, o que trava uma pessoa de ter uma vida massa, extraordinária, não é algo que ela precisa aprender que ela ainda não saiba. Geralmente, cara, os bugs, os vírus mentais e emocionais são coisas que a pessoa já aprendeu. Que ela tem, na verdade, que desaprender ou pelo menos desprogramar a influência e o impacto que essas coisas têm na vida dela. Via de regra, a pessoa não está travada por um negócio que ela ainda não sabe. Geralmente a pessoa está travada pelo que ela já sabe, porque ela já aprendeu. E vou dizer mais, hein? Muitas vezes ela está travada pelo que ela não sabe, que ela já sabe. E isso é doideira. Por quê? Porque tem programações que estão no inconsciente dela que passaram e foram instaladas longe da percepção consciente dela. Então é como se tivesse pego um túnel direto, fez um bypass, driblou a mente consciente e puf, se instalou direto no inconsciente. A maioria das programações que a gente carrega foram instaladas desse jeito. A gente viu, ouviu, sentiu alguma coisa, foi direto para o inconsciente, ficou lá instalado e eu não percebo o que está lá dentro. Então percebe, não é um processo de aprender coisas novas necessariamente. Geralmente não é. Geralmente é um processo de desligar umas bombas que estão travando a tua vida todos os dias, sabe? Quem está pondo a gente a perder no dia a dia é a gente mesmo. Eu não estou perdendo para o outro. Parece que eu estou perdendo para o outro. Cara, eu estou perdendo para mim mesmo todo dia, entendeu? Só que a questão é qual parte de mim, qual programação minha está me derrubando? Será que é aquela hora que eu explodo de raiva, de estresse, e quando eu fui ver já descontei a raiva em quem não tinha nada a ver? Ou até tinha alguma coisa a ver, mas a minha reação foi exagerada, desproporcional? Agora há pouco mesmo, uma pessoa conhecida aqui que falou, cara, fulano lá explodiu de raiva em cima da ciclana lá. Eu falei, mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu de tão grave assim? Cara, é que aquela pessoa ficou num empilhamento emocional e numa vez só descontou um acumulado de coisas que ela não soube dar vazão ao longo do processo. E aí o inconsciente foi saturando, chega uma hora que, puf, explode. Ou seja, a pessoa não teve habilidade emocional de ficar descarregando a malinha do dia. Ela deixou a malinha do dia, depois no dia seguinte ela deixou acumular um pouquinho mais de malinha de ressentimento, frustração, rancor, coisas que não aconteceram, coisas indesejadas e tal. Chega uma hora que a pessoa perde a estribeira. Cara, por quê? Pura inabilidade emocional de ir resolvendo essas raivas, né? essas angústias aí ao longo do caminho. Então, assim, nós temos programas mentais. Quando a gente repete isso, se atrapalhando nas mesmas emoções, ou explodindo, ou travado no medo, ou se perdendo em prazeres momentâneos que trazem consequências indesejadas, ou se machucando em carências afetivas que colocam a gente em situações de desvalorização, ou com medo do julgamento do outro, esperando a aprovação do outro. Quando a gente começa a repetir essas programações do nosso inconsciente, cara, você tem que entrar lá e fazer uma intervenção comportamental no inconsciente da pessoa. E não adianta ela entender. Não adianta ela ler um livro. Tem gente que lê livro de PNL, de questões comportamentais. A pessoa até entende alguma coisa, mas ela não consegue mudar. Ela entende racionalmente por que ela de vez em quando não funciona direito. Mas daria 2 semanas, ela está de novo não funcionando direito. E ela fala, cara, eu sei onde eu estou derrapando, mas eu não sei como mudar. Eu sei o hábito que está me arruinando, mas eu não sei como mudar esse hábito. É claro, não é consciente. Fiz de novo, né? Quando eu vi, fiz de novo. Fiz de novo. E fez e não percebeu, só viu depois que fez. Sabe que aquilo traz consequência indesejada, mas é incontrolável. Quando vê, tá se atrapalhando de novo, tá em adultério de novo, quando vê, tá explodindo de novo, quando vê, tá com ressentimento de novo, quando vê, tá se escondendo de novo, quando vê, comendo de novo, tá comendo compulsivamente de novo, tá se mordendo de novo, tá se machucando de novo, quando vê, tá fazendo de novo. E Eric, todos esses sinais que você explicou agora nesse último momento, existem mais algum sinal, mais alguma percepção que o empresário, o líder, o empreendedor pode ter para sentir e perceber que, cara, agora é a hora. Está no momento de começar a investir no meu comportamento, no comportamento da minha equipe. Quais são os sinais que o empreendedor pode ter para tomar essa decisão? Cara, eu acho que sempre é a hora. Mas aí vão falar que eu sou muito tendencioso, né? Cara, porque se você quer um resultado melhor, cara, toda hora que você quiser um resultado melhor, essa é a hora, né? Mas tem alguns sinais mais evidentes. Por exemplo, quando eu sinto que eu não estou performando tão bem quanto eu poderia performar. Quando e eu sente, sinto né? E sente, dá para perceber. Quando eu sinto que a minha equipe não está performando tão bem quanto poderia performar. Quando eu sinto que o meu resultado ele tá difícil de ir para o próximo nível, que parece que eu estou meio que estagnado. Parece que na minha jornada, na escalada, eu entrei meio que num platô. Essa hora é a hora de entrar com outros processos mais comportamentais. Quando eu olho e falo, cara, mas eu já apliquei a estratégia. Eu já conversei com o time, eu já fiz isso e não está mudando.
essa hora tem que entrar com outra ferramenta. Tem uma pressuposição de PNL que diz, se você continuar fazendo as mesmas coisas como você sempre fez, vai ter sempre o mesmo resultado. Pô, é óbvio, cara. O Albert Einstein dizia isso mais ou menos de outro jeito, dizia, a insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar novos resultados. Não vai funcionar. Então, assim, quando eu quero um novo resultado, eu preciso ter uma nova ação. Para eu ter uma nova ação, geralmente eu tenho que ter uma nova programação. E aí eu tenho que entrar numa programação comportamental inconsciente. Por quê? Tentar ter uma nova programação só por vias cognitivas e racionais não faz sentido. Cara, todo mundo sabe que tem que se alimentar melhor. Que se alimentar saudável é bom. Todo mundo sabe que fazer exercício físico é bacana. Todo mundo sabe que ter novos hábitos é maravilhoso. Por que quase ninguém consegue sustentar esses negócios, cara? Por quê? Porque está tentando instalar um novo hábito de forma consciente e racional. Não funciona. Ou, no mínimo, vai gastar muito mais tempo, vai ter muito mais trabalho, vai ter muito mais dificuldade e geralmente não vai chegar lá. Então, assim, quando eu vejo que a minha equipe não está performando, eu não estou performando, a coisa está meio repetitiva, está meio monótona, eu estou meio cansado, eu estou meio de saco cheio, eu estou meio desanimado, cara, precisa dar uma desanuviada, precisa entrar com um novo processo. É que nem uma corrida de Fórmula 1. O pneu começou a gastar demais, começou a estar exausto, começou a não performar direito, o cara tem que correr para os boxes, fazer uma troca de pneus, dar uma reciclagem, dar uma arejada, chacoalhar esse código-fonte no inconsciente para eu voltar para a corrida. Aí eu volto para a minha performance mais alta. Não vai esperar o pneu estourar. Não dá, cara. Tem gente que tá lá na estrada, lá no autódromo, tá querendo forçar a barra, falando, eu vou trabalhar mais, vou trabalhar melhor, vou conversar mais com o time, eu vou bater na mesa, que aí os caras vão trabalhar. Não vai, cara. Vai fazer papel ridículo. Não vai conseguir chegar lá. Porque com muito menos esforço, ajuste mais preciso no comportamental, no inconsciente, você chega lá. Só que é lógico, o sujeito é empresário, o sujeito é empreendedor, o sujeito é líder, o sujeito não é treinador comportamental muitas vezes. Então ele não sabe exatamente o que dizer, o que fazer para gerar uma mudança de fato para ele e para o time, entendeu? E é na vida pessoal, na vida profissional, da mesma forma. Cara, muito legal isso que o Nathan trouxe, porque abre essa lacuna da pessoa perceber o que de fato tá fazendo estagnar e tudo mais. Porque o que é comum, né, Eric? A gente escuta isso o tempo todo quando a gente tá nas nossas ligações, né? Comportamento, Bruno, como assim? A pessoa não tem consciência que ela tá repetindo aqueles comportamentos. Tanto que eu escuto o quê? Não, é que é difícil, né? Às vezes é difícil emagrecer. Às vezes é difícil aumentar a minha conta financeira, né? É difícil o meu trabalho. Cara, não é que é difícil, é que você está programado para esse resultado indesejado, não é uma coisa que você traz isso pra gente o tempo todo dentro dos treinamentos. E eu vejo que aí tem um grande ponto que a pessoa se perde muito, ela não percebe que ela construiu uma habilidade para engordar, ela não percebe que ela construiu uma habilidade para ter pouco dinheiro na conta, para uma programação inconsciente de ter pouco fluxo de caixa, né? Que ela constrói isso dentro do negócio. Eric, e aí eu quero devolver para ti nessa vibe, entendeu? É esse rojão aí. Todo ser humano é uma metodologia, cara. Todo ser humano é uma metodologia. Tem gente que é uma metodologia para sucesso numa área e é uma metodologia para fracasso em outra área. Todo ser humano tem uma programação de patamares que ele alcança. Porque ele acredita que merece, porque ele acredita que ele dá conta de construir aquela vida, porque ele acredita que ele é capaz, que aquilo é uma possibilidade na vida dele, porque ele acredita que aquilo é o que ele tem para ele viver. É como se todo ser humano tivesse um termostato, que nesse termostato aqui dessa sala aqui. Tem um ar-condicionado aqui, está regulado sei lá para quantos graus. Mas não importa qual temperatura está lá fora. Cara, sempre a temperatura dentro dessa sala vai voltar exatamente para a mesma temperatura. Não importa o que aconteça. Ontem eu estava falando sobre prosperidade, sobre mente inconsciente e como isso tem influência na prosperidade na vida de uma pessoa. Né? Eu estava com um grupo de mentorados falando exatamente sobre esse negócio. E o pessoal querendo dizer, cara, por que e por mais que eu me esforce conscientemente, eu sempre volto para o mesmo patamar? Cara, é óbvio. O primeiro salário que você ganhou na tua vida, você gastou ele ou deu um destino para ele, se você poupou ele, ou se você gastou ele, ou se você multiplicou ele, você deu um destino para aquele salário, para os seus primeiros rendimentos, muito semelhante ao que você tem dado para os seus rendimentos mais recentes. Por quê? Por uma lógica que a gente explicou alguns episódios atrás aqui, que fala sobre a atemporalidade do inconsciente. É como se eu não mexer em nada, o que eu aprendi, o que foi instalado no meu inconsciente é eterno. E o resto da minha vida, não importa se é o primeiro salário ou se é o último rendimento que eu tive na minha vida, não importa se é R$1.000 ou 10 mil, se são 10 mil ou se são 100 mil reais, eu vou usar esse dinheiro mais ou menos da mesma forma. Se eu estou programado no meu inconsciente para torrar tudo até o último centavo e mais um pouco, quando era 1.000, eu fiz isso. Quando é 50 mil, eu faço a mesma coisa. Ou seja, se eu estou programado no meu inconsciente para torrar tudo, eu vou torrar tudo, não importa quanto seja tudo.
Se eu estou programado para guardar tudo, eu vou guardar tudo, não importa quanto seja tudo. Se eu estou programado para multiplicar quase tudo, eu vou multiplicar quase tudo que chegar na minha mão, não importa quanto seja esse quase tudo. Eu multiplicava 500, eu multiplico 50 mil. Então nós temos programações que são que nem termostato. Não importa as variáveis externas, eu vou voltar para o lugar que eu estava programado. Já viu gente milionária, ou multimilionária, ou bilionária, que chega num patamar violento de grana e quebra e perde tudo? Cara, é só esperar. Você vai esperar alguns aninhos, ou às vezes alguns meses, e essa pessoa vai voltar para o mesmo lugar que ela estava, ou às vezes até mais ainda, porque ela aprendeu algumas coisinhas, fez uns ajustezinhos ali nos programinhas inconscientes. Melhorou o termostato, né? Deu uma ajustadinha no termostato. O cara falou, cara, dá pra ir até um pouquinho melhor. Eu aprendi na quebra, né? Uns episódios atrás a gente falou que não existe erro, só existe feedback, né? Então, quando você vê uma pessoa que ela alcança um patamar e alguma variável chacoalha muito e a pessoa quebra para aquilo, ou seja, lá fora tá, sei lá, 20 graus. Acontece uma frente fria, aqui dentro tá programado para 18 graus. Sei lá, a diferença de temperatura entre lá fora e aqui dentro vai sempre derrubar a temperatura de 20 para 18 graus. Se lá fora vem uma onda de calorão violenta, vai para 35 graus, aqui dentro vai voltar para 18 graus. Se lá fora vem uma frente fria violenta e esse ar-condicionado fosse quente-frio, deve ser, sei lá, e lá fora desce para 13 graus, mas está programado o termostato para 18 graus, vai voltar para 18 graus, não importa o que aconteça. Vai ter hora que vai ter que esquentar, vai ter hora que vai ter que esfriar, ou seja, vai ter hora que vai ter que usar um plano, outro plano, um caminho, outro caminho, mas que sempre a mente vai voltar para onde ela está programada em níveis de merecimento, de capacidade, de possibilidades, cara, ela sempre vai voltar para o mesmo lugar. Não importa o que aconteça na variável externa. E aí não adianta eu ficar querendo mudar a regulagem desse termostato de forma lógica e racional. Não funciona. Ele não foi programado de forma lógica e racional. Por quê? Se fosse assim, era fácil. Você fala, cara, a partir de agora eu quero ser multimilionário. E você era. Não é isso que acontece. O que determina que nível de jogo você vai jogar em qualquer área da sua vida, na sua prosperidade, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, na sua espiritualidade, no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento familiar, são elementos comportamentais. Então, por que fazer um treinamento comportamental e não um técnico? Eu não preciso escolher uma coisa ou outra. Faz os dois. Exato. Agora, né, quando a gente está falando de termostato, quando a gente está falando de programação, e aí eu escolho por não, seja lá qual for o motivo que eu escolho, o que você percebe, Eric, que é a consequência que a pessoa pode ter por não querer mexer nisso? O que acontece se não optar por esse caminho? Cara, o mesmo que já deve estar acontecendo para quem não opta por esse caminho. o que geralmente vai acontecer? Muito esforço e um retorno desproporcional ao tanto de esforço. A pessoa vai estar lá, carro de Fórmula 1, correndo, esquentando pneu, fervendo pneu, estoura pneu, uma loucurada toda, um esforço violento e com muito sacrifício eu avanço uma posição. Se eu paro nos boxes, boto um pneuzinho novo, calibro a máquina, abasteço a máquina e volto pro jogo. Volto zeradinho, tudo reguladinho, bonitinho. Quebrou o bico? Troca o bico. Aí volta para essa jornada. E eu começo a acelerar com muito menos esforço, meu e do carro, eu ultrapasso muito mais gente. Por quê? Porque eu tô com a máquina zeradinha. E aí o que acontece? É como se a gente tivesse fases, né? Porque a gente fala de passar para o próximo nível. Cara, vai chegar uma hora que vai te faltar recurso. É normal. Aí a gente vai falar assim, não, mas me falta recurso de competência, conhecimento técnico e estratégico. Cara, não é só isso. Pensa que são duas pernadas que você vai usando para chegar para o próximo nível. Você usa uma pernada técnica e racional, usa uma pernada comportamental. Mais uma pernada técnica e racional, mais uma pernada comportamental. Vai chegar uma hora que alguma coisa vai faltar. E aí você vai compensando esse negócio. Quando a pessoa vai só no técnico e racional, ela vai estar travada pelo comportamental. Quando a pessoa está só no comportamental, maravilhoso, eu tenho a programação mental maravilhosa, mas eu não sei o que fazer, ela está travada por falta do técnico, não só usando o comportamental. Então veja, qual que é a grande encrenca nisso? Se eu der a mesma estratégia para duas pessoas diferentes e falar, cara, tá aqui a estratégia para você dobrar o resultado do teu negócio. Tá aqui a estratégia para você dobrar o nível de felicidade na tua família. Vai lá, aplica isso daqui passo a passo. Duas pessoas diferentes, com duas programações comportamentais e inconscientes diferentes, vão ter dois resultados absolutamente diferentes. Uma pessoa vai pegar aquela cartilha, vai aplicar perfeitamente, vai melhorar a cartilha, vai ter resultado em tudo quanto é área na vida, vai deslanchar. Uma pessoa que não tem a mesma programação vai pegar a exata mesma cartilha e não vai avançar. Cara, não é técnico e racional. Se fosse técnico e racional,
o gerente do banco estava milionário. Se fosse técnico e racional, o contador estava, multimilionário. O professor de matemática financeira estava multimilionário. Ele sabe calcular juros compostos, ele sabe a ciência do multiplicar. Por que não é essa a experiência que a maior parte das pessoas que conhecem um caminho para uma vida melhor chegam lá? Às vezes, cara, o cara que sabe ensinar, ele não sabe aplicar na própria vida. Por quê? Porque ele sabe tecnicamente o caminho, mas ele não percorre o caminho. E o que impede ele de percorrer o caminho? Questões comportamentais que estão instaladas na mente inconsciente dele. Não adianta, chega uma hora que ele vai, esforça e não vai. Não sai da plataforma de lançamento, por mais que estava lá com a turbina cheia, detonando tudo, mas não sai do lugar. Então assim, qual que é a diferença entre o técnico e o racional? São pernadas diferentes. Uma vai comunicar com o cérebro córtex e neocórtex cerebral, outro vai comunicar com o sistema límbico, com o cérebro emocional e com o cérebro reptiliano. Por que eu vou usar só 1/3 para alavancar minha vida, os meus negócios, sendo que eu poderia usar os 3/3? Só que um tipo de treinamento comunica com uma área do meu cérebro, outro tipo de treinamento comunica com outra área do cérebro. Tem gente que entende racionalmente sobre as emoções e os comportamentos. Cara, não dá para você alterar comportamento e emoção, não dá para você alterar o inconsciente só entendendo lógica e racionalmente. Eu não consigo reprogramar o meu sistema límbico só por racionalidade, por córtex e neocórtex cerebral. Eu estou querendo transformar um departamento através de outro departamento? Não funciona. O jogo da adversidade não é só conhecimento técnico, né, Eric? Não é, nunca é. Na verdade, assim, a adversidade, o que menos vai determinar se eu vou sobrepujar ela, se eu vou me sobressair, se eu vou superar ela ou se eu vou morrer no caminho, a coisa menos determinante é o que eu conheço tecnicamente. Cara, tem um monte de gente, você conhece, eu conheço. Tem um monte de gente brilhante em todas as teorias, mas de tempos em tempos a pessoa se derrapa na vida dela com ela mesma. De tempos em tempos ela perde para ela mesma, ela põe a perder muita coisa por ela mesma. Mesmo que ela saiba, gente brilhante, que não consegue se relacionar com outro ser humano. Gente brilhante que só funciona se estiver trabalhando sozinho. Cara, não dá para alcançar um resultado grandioso só o gênio sozinho, isolado, atrás de uma máquina de computador, criando coisa grandiosa. Não dá, cara. A habilidade relacional é muito mais importante do que a habilidade racional e cognitiva, mas muito mais importante. Tem gente que acha que vai ganhar o jogo porque é genial e brilhante. Cara, ninguém recebe dinheiro, ou ninguém prospera, ou ninguém avança na vida se é o mais inteligente da turma, cara. Tem um monte de gente aí que tem uma formação acadêmica tosca. Tem gente que não tem, você conhece, a gente conhece. Gente que não acabou nem o 1º grau, não tem nem a 4ª série direito e que tá pagando o salário de 50 mil para executivo aí com pós-graduação, MBA, não sei das quantas, trabalhar para ele. Porque ele montou um negócio violento. Cara, tem de monte. Tem gente que não sabe nem se expressar direito, não sabe nem escrever direito. Só que isso não impede essa pessoa de ter uma prosperidade violenta, de montar um negócio milionário, multimilionário. Não impede, cara. Não impede. Tem gente por aí, eu conheço, vocês conhecem, filho de motorista de caminhão, filho de costureira, gente que era contra todas as probabilidades e estatísticas do ponto de vista cognitivo, lógico e racional. Não estudou em Harvard, não fez as melhores escolas, não. Tem formação acadêmica até deficitária, mas você vai ver o resultado que está tendo na vida, magnífico. E esse resultado que eu estou falando não é só resultado financeiro ou de negócio. Cara, resultado na vida de relacionamento também. Tem gente que não consegue entender uma teoria dessas que eu estou falando. Mas a família da pessoa é harmoniosa. A pessoa vive uma vida feliz. Aí tem gente que sabe tudo, sabe todas as teorias sobre felicidade, sobre não sei o que lá, mas não é feliz. Não sabe o caminho. Por que não percorre o caminho? Porque o que está amarrando para essa pessoa, que impede ela de percorrer o caminho, não é lógica nem racionalidade, é comportamental. Eric, então pra gente terminar, quase nunca a adversidade vai ser vencida com conhecimento técnico, né? Exatamente. Não adianta eu saber o que fazer, sendo que eu não tenho a capacidade comportamental de fazer. Tem gente que não sabe o que significa a palavra comportamento. Cara, comportamento é verbo, é o que você faz. Agora, não fazer também é verbo. Também é não fazer, também é um comportamento. Desta forma, então, Eric, finalizamos mais esse podcast pra gente não estourar o nosso tempo aqui. E... deixa esse povo com gostinho de quero mais também, né? Tá, então pro próximo episódio, então, temos algo especial. Prepara aí, que eu sei que é algo que deve estar afetando muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora. A arte de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Moleza. Tranquila a missão do próximo episódio. Fácil pra caceta. E assim, a gente encerra mais um episódio do podcast O Inconsciente.
deliciosamente perturbador, como sempre. O que tem que fazer esse povo? Cara, Eles vamos não lá. aprendem nunca, cara. Eles Não, não aprendem eu tenho nunca, que lembrar toda vez, né? Jesus amado. Curte, se inscreve e comenta se fez sentido ou se não fez sentido, se gostou, se não gostou, mas faz alguma coisa. Comenta pra gente saber se tá valendo a pena pra você. E a gente se vê de novo na próxima quinta-feira, às 19h28. Até já. Bora! Até lá. Falou.